Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, amados queridos ouvintes da palavra do dia. Gostaria de ler Naum, capítulo 1, que diz assim: a justiça e misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e esgota todos os rios. Desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem e a terra se levanta na sua presença. E o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor e quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que pensais contra o Senhor? Que vós pensais contra ele? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Louvado seja Deus, aqui nós estamos vendo o que o Senhor está falando para o povo de Nínive, né? E sabia que Nínive é aquela cidade que Deus mandou Jonas ir pregar? Que Deus falou assim que daqui 40 dias eu vou enviar fogo e vou destruir Nínive. E aí o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados, ficaram 3 dias de jejum, todo mundo, o rei ficou de jejum e deu uma ordem para a cidade inteira ficar de jejum, até os animais não comeram, as crianças de peito não mamaram, durante 3 dias, ficaram todos com fome perante o Senhor, para que o Senhor não destruísse a cidade e perdoasse eles. E eles se converteram, 120 mil homens se humilharam. E a gente viu que Deus é bom, se nós se render aos seus pés, né? E assim aconteceu. Só que depois, Nínive, depois de um tempo, eles começaram a praticar tudo de novo seus pecados. E sabia que Nínive foi submergida? Ela foi destruída, destruída assim, submergida. Foi engolida pelo mar, né? Ela está debaixo das águas. E por quê? Porque o povo é terrível, né? A gente vê que muitos brincam, né? Muitos brincam e levam as coisas do Senhor de qualquer forma, né? E a gente vê que Deus sempre mandando alguém, não é? Sempre mandando um profeta. Nós vemos nessa manhã aqui a palavra dizendo em Naum, capítulo 1, que o Senhor é um Deus zeloso, né? A gente cuida das coisas da gente, não é?
O zelo é o que? É um cuidado. É um cuidado, você precisa zelar daquilo que você tem, não é? Zelar não é você ter ciúme das suas coisas, como as pessoas estão torcendo a palavra do Senhor, dizendo que o zelo de Deus, o ciúme de Deus fez isso. Não, ciúme é uma coisa, zelo é outra. Zelo é você cuidar. Zelo é você estar lá, ó, protegendo, guardando, cuidando para não perecer, né? Guardando, né? Colocando as coisas no lugar. Isso é zelo. Ciúme não tem nada a ver com zelo. E eles estão aí colocando ciúme no lugar do zelo. Não tem nada a ver, nada a ver. Muito, totalmente diferente. E nós vemos que Deus é um Deus zeloso, cuidadoso. Toma vingança, o Senhor toma vingança e é cheio de furor. Muitas das vezes a pessoa diz, não, Deus é bom, né? Deus não se ira, Deus não se vinga, Deus não castiga. Gente, não é porque Deus é bom que Ele não castiga. Ele castiga porque Ele é bom, né? Se Ele não castigasse, aí sim Ele não seria bom. Ele seria injusto, né? Então nós vemos que o nosso Deus, Ele toma vingança sim. Tem muitas pessoas que brincam com as coisas de Deus e Deus vai deixar desse jeito? Não, Ele é justo. Quantas pessoas zombam de nós? Quantas pessoas zombam de Deus, zombando dos servos de Deus, estão zombando de Deus, né? Está afrontando o próprio Deus. Lembra que quando Saulo foi matar os irmãos lá em Damasco, ele pegou uma carta, né? E de autorização para destruir os irmãos lá em Damasco. Foi ele e uns companheiros, né? E o que aconteceu? Deus apareceu para ele e falou, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí ele falou, não estou perseguindo o senhor não, né? Quer dizer, estou indo matar os crentes, aqueles cristãos fanáticos, aqueles cristãos que agora estão seguindo a Jesus, que foi crucificado e tal, essas coisas todas. Só para os irmãos entenderem. Mas Jesus falou, não, você está me perseguindo, né? Você está me perseguindo. Então, quem persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Deus, né? Então, muitas das vezes, a gente tem adversário. O próprio Deus falou que a gente tem adversário. Principalmente nós que servimos ao Senhor. Tem muitos adversários. Não é só lá no mundão, né? Não é só no mundão. Às vezes no mundão as pessoas nem ligam muito pra gente, mas o pior é aqueles que estão conosco. É os que caminham conosco, porque Saulo também era zeloso da lei de Deus, né? E ele estava perseguindo o povo de Deus, não é verdade? Então, Deus toma vingança, né? Mas só que Deus, ele é prudente. Ele não vai, assim, estar vingando dos outros, assim, de qualquer forma. Ele guarda ele, né, contra os seus inimigos. Ele guarda ele, quer dizer, está guardado. O dia da ira do Senhor chegará. Só que tem muitas coisas que acontecem antecipadamente, porque tem coisa que Deus trata imediatamente, não é verdade? Então, o Senhor, ele é tardio em irar. Só que ele é grande em força. Quando a pessoa arrepende, né, dos seus malefícios, das suas coisas, ele é grande em força, ele é grande em perdoar, nosso Salvador, né? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem. E nós, seres humanos, não vamos se derreter perante esse Deus maravilhoso? Né? Esse Deus que você levanta e você vê aí, né? O sol, o ar, as estações mudando, as flores, os animais, as árvores balançando. Esse Deus que deu uma família para nós, não é verdade?
e tem nos sustentado, tem nos curado, tem dado força para nós, tem dado alívio nas dores, né? Outras mesmo Ele tem até curado, não é verdade? Os montes tremem perante o Senhor. E nós, onde que está a reverência do nosso Deus? Onde está a honra do nosso Deus? Hoje se comemora o Dia dos Pais, mas ele disse: eu sou pai, onde está a minha honra? Hoje muitas homenagens vai para os papais e nem lembram do nosso Pai de verdade, do nosso Deus de verdade, que é o nosso Pai de verdade mesmo, porque se não fosse Ele, a gente nem teria nascido. Não, eu nasci por causa do meu pai e da minha mãe, nada disso. É Ele que criou, Ele que fez o pai, Ele que criou o pai no ventre da mãe dele, entendeu? Glória a Deus, os montes tremem, a natureza se derrete perante o Senhor, a terra se levanta na sua presença. O mundo e os que nele habitam também devem temer e tremer perante o Pai do céu, o nosso Deus, né? Quem parará diante do seu furor e quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo e as rochas foram por ele derrubadas. Poder que ele tem sobre a natureza, poder que ele tem sobre a terra. Tanto é que ele diz que nessa terra não haverá, quando ele passar com o fogo dele, não ficará nem raiz nem ramo. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 3 de Pedro, né? A terra está reservada para o fogo. Naquele dia, onde estaremos nós? Estaremos com o Senhor? Aonde estaremos nós naquele dia? Que Ele passará na terra, queimando, se vingando, não vai deixar nem raiz, né? Nem o outeiro, nem os montes, todos passarão pelo fogo do Senhor, se derreterão. Aí sim, né? Porque os montes se derreterão perante a face daquele que vem com grande vingança sobre a terra. Quem vai parar? Quem vai parar diante do seu furor? Quem vai subsistir diante do ardor da sua ira? Né? Ai de nós se nós não estiver escondido com Cristo Jesus. Ele é o único que vai poder nos esconder no dia da ira do Senhor Deus, né? Porém, muitos estão aí brincando com as coisas de Deus, mas a sua vingança vem rapidamente. As consequências daqueles que zombam do Senhor vêm rápido. Devemos estar ao lado do Senhor, se posicionar como soldado. Vamos se posicionar como os verdadeiros adoradores de Deus, porque muitos estão com um pé lá no mundo e um pé na presença do Senhor. Não é, irmãos simples, nossos irmãos queridos, anônimos, não. Tem muitos e muitos líderes que estão divididos entre o mundo e o Senhor. Estão andando com os dois pés, estão andando com os dois pés, sim, claro, mas um no mundo e um na casa do Senhor, um na lei de Deus e um na lei do mundo, concordando com todas as coisas mundanas e ensinando as igrejas, contaminando as igrejas com seus parasitas. Mas em nome de Jesus Cristo vamos tomar posição de servo de Deus. Ou nós somos do Senhor totalmente, ou nós não somos do Senhor totalmente, né? Que pensas vós contra o Senhor? O que vocês estão pensando contra o Senhor? Quem somos nós para pensar alguma coisa contra o Senhor? Ai, meu Deus. E a gente escuta isso mesmo. Escutamos.
Com tantas pessoas contra Deus, né? Misericórdia. Como que pode? Não, a pessoa pensar mal contra Deus, não. É porque ainda eu acho que não entende o trabalhar do Senhor, ou ainda não conheceu Jesus, né? Porque eles têm muitas perguntas, né? Ah, mas por que Deus deixou aquela menininha desaparecer? Mataram, enterraram. Ai, Deus não viu, por que Deus deixou, entendeu? E começa a pensar mal de Deus. Ai, se Deus existe, por que minha mãe morreu? Ai, porque, entendeu? Ai, né, eu conheço pessoa que até hoje não quer nem saber de Deus, porque Deus levou a irmã dele. Ela sofreu bastante. E ela faleceu. E o Senhor, eu fui fazer visita para ela, tudo. Algumas vezes, ela se sentia-se preparada para ir. Levei Santa Sé para ela. E o Senhor me mostrou que ia levar ela. O Senhor mostrou tudo certinho. E só que o irmão dela não aceitou. Não aceitou que ela fosse. E ele ficou com raiva. Ele não quer nem saber de Deus. Nem adianta falar de Deus para ele que ele não aceita. E ele morou um tempão ali. Ele está morando até hoje do lado da igreja. Não quer saber. Escuta os hinos lá porque mora perto. E o pior é que fizeram outra igreja do lado da casa dele. Ele está entre duas igrejas. Ele escuta, mas ele não quer saber. Horário de culto, ele sai de casa. Sempre ele fez isso. Então ele pegou raiva, ele não quer saber de Deus. Então está escrito aqui: que pensais vós contra Deus, contra o Senhor? Né? Ele mesmo vos consumirá de todo e não se levantará por duas vezes na angústia. Não se levantará por duas vezes a angústia. Entendeu? Então o poder está na mão dele. Todo o poder está na mão dele. Nós vemos aqui mais, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará e eu te afligir, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Está vendo? Então o Senhor, Ele tem poder, né, de tirar nós de entre os espinhos. Tem poder de cessar a tormenta contra a nossa vida. Porque, irmãos, é terrível, não? Meu Deus, é terrível a tormenta contra a nossa vida. O inimigo, ele se posiciona quando ele vê que a gente vai indo adorar a Deus. Ele se posiciona, joga seta para tirar a nossa alegria, né? Joga seta para derrubar todo o nosso castelo de alegria, né? Mas porque muitas das vezes Deus permite, porque o Senhor fala, Ele mesmo faz isso, para que a gente venha a reconhecer o poder de Deus e pedir misericórdia, para que o Senhor venha repreender todo o mal contra nossas vidas, né? Porque, irmãos, está difícil, né? Cada dia que passa está mais estreito. O inimigo sabe que tem pouco tempo para ele, que resta pouco tempo, então ele está fazendo de tudo para nos atormentar, para roubar nossa alegria, né? O Senhor diz assim: mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Então o poder está todo na mão do Senhor. Quando Deus fala assim: ó, Satanás, para. Chega, você para. Eu não permito que você aflija meu servo. Chega. Chega, porque todas as coisas são permitidas por Deus. Sabia disso? Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida porque Deus permite, viu?
Deus permite para a gente acordar e saber que nós temos que clamar a Deus, porque às vezes a nossa vida vai de vento em popa e a gente nem está aí com Deus. A gente acha que a gente tem as coisas porque trabalha, a gente acha porque a gente tem uma casa porque trabalha, porque a nossa vida é maravilhosa porque nós somos isso, nós somos aquilo, nossos filhos é uma bênção porque nós somos isso ou aquilo, a gente tem o que comer porque a gente é isso aquilo. Tá bom. O dia que nós olhar para cima, pode ser que seja tarde, porque Deus permite a gente ser afligido, né? Assim como Jó foi afligido também. A hora que Deus começar a fechar a portinha daqui, fechar a portinha dali, né? Cortar a saúde daqui, cortar a saúde de lá, aí nós vamos lembrar que tem um Deus, né? Porque na alegria, tudo bonança, né? Não precisamos do Senhor. Mas Deus permite, viu? Né? Então o Senhor fala assim, ó, eu vou tirar o jugo de cima de você, tá? Eu vou tirar. Eu não vou deixar te afligir mais. Eu vou romper com esses laços aí. Por quê? Porque Ele tem poder de nos dar livramento. Que não seja necessário a gente ser afligido, que não seja necessário a gente passar tantas provações. Vamos adorar a Deus em todo tempo. Seja camisa farta, seja com nossos filhos ao nosso redor, seja com a casa bonitona mesmo. Ai, que lindo, né? Já pensou você ter uma casa bonitona? Já pensou você ter um carro lindo, maravilhoso, confortável, abençoado? Já pensou que gostoso, que comunhão, né? Que a gente possa ter com a família, com os vizinhos. Já pensou que gostoso a gente ser feliz na terra? A gente pode. Quando nós lembrarmos de seguir ao Senhor fielmente, Ele tem muito mais para nos dar, tanto material, espiritual e físico, em todas as áreas da nossa vida. Ser abençoado, não para nós gabar, né, ostentar, mas sim ser abençoado e abençoar os outros também. Não ser avarento, não ficar se exibindo, mostrando que pode, resistindo às ordenanças. Isso aí Jesus não gosta, não adianta. O Senhor não concorda com esse tipo de pessoa, né, gente? Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém de teu nome seja semeado da casa do teu Deus. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Misericórdia, gente. Tá vendo como que Deus é claro? Deus não esconde nada, não. Deus não esconde nada, não. O que Ele tem para falar, Ele fala claramente. Porque tem muitas pessoas que têm dentro das suas casas e dentro dos seus corações, no seu pensamento, os ídolos, né? Não, esse aqui está simbolizando o santo fulano de tal. Ah, esse aqui simboliza o outro santo fulano de tal. Mas não tem necessidade. Não tem necessidade, porque o Senhor diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Porque nós vemos aqui, ó, és vil, olha só. Ele fala, Deus fala claramente, porque és vil. Olha, as pessoas que ficam por aí escondendo. Não, a gente sabe, a gente que trabalha, né, com pessoas, conhece os irmãos, as pessoas, os lares, a gente conhece pessoas que realmente têm guardadinho lá o seu ídolo. E olha que ouve a palavra, gente, ouve, mas não se rende, é perigoso, né? Aí o Senhor diz assim, eu sou contra você, eu sou contra, né, a pessoa que
que fica por aí fazendo isso, adorando esculturas de fundição, né? Mas o Senhor, irmãos, Ele quer dar para nós o bom e do melhor. E o que é do bom e do melhor? O Espírito Santo. Gente, tendo o Espírito Santo, o que mais que a gente precisa nesse mundo? Do que mais a gente precisa nesse mundo, gente? A gente tendo o Espírito Santo de Deus, a gente tem tudo, 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 tudo. Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, né? Gente, vamos ficar com essa palavra, porque Deus é justiça e misericórdia, e Deus dá livramento para o seu povo. Aí então vamos posicionar ao lado do Senhor, né? Vamos parar de resistência, de ficar comendo pelas beiradas. Vamos comer o prato em ordem. Glória a Deus. Se entregar para o Senhor de corpo, alma e coração, né? Porque nosso Deus, olha aqui, olha que nós acabamos de ler, né? E os olhos do Senhor são como chama de fogo. A gente vê as coisas por fora, mas Deus está vendo tudinho por dentro, né, gente? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus, o justo Cordeiro. Amém? Deus abençoe.